Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Santa Eclésia. No vídeo de hoje vamos falar sobre o nome de Deus. Deus sem um nome? Como foi chamado o Deus que a cultura judaico-cristã acredita? Então vamos descobrir com o passar dos anos como ele foi chamado e como está nas escrituras. Bom, primeiro aqui eu não quero afirmar nada, tá pessoal? E nem dizer que eu vá pronunciar de forma correta o nome de Deus, porque a pronúncia exata se perdeu com o passar dos anos em respeito que os judeus têm com o nome de Deus. Eles levam muito a sério aquele mandamento que diz não tomar o nome de Deus em vão. E também porque eles sofreram muitas diásporas, então eles foram para várias culturas diferentes. Então, com o passar dos anos, a pronúncia no hebraico do nome de Deus foi se perdendo. E me perdoe, se eu pronunciar alguma palavra em hebraico de forma errada, ou se eu afirmar algo que vai de contra o seu entendimento, O vídeo ele é autodidata, não é acadêmico. Então, dito isso, vamos ao vídeo. Lembrando que Deus, esse título, esse termo Deus, é um título mesmo, que significa deidade, divindade. Então, essa palavra em si, Deus, é como se fosse um título. Ela provém do grego Zeus, que significa Deus, deidade, divindade, Então, outras culturas também utilizavam esse título, E o próprio Deus, ele tem um nome. Então, Deus, essa palavra Deus, ela é um título. Mas qual que é o nome de Deus? Bom, o nome de Deus é um tetragrama. Nós vamos ler no original e passar para o nosso alfabeto. Vamos lá. Aqui nós temos 4 letras. Yod, Het, Vav, Het. Então nós vamos aportuguesar para vocês entenderem um pouco melhor. Y, H, V ou H, Y, Yod, H, Het, V, Vav, H de novo, Het. Ou talvez o W, tem gente que coloca o W. Vamos ler, nós vamos ler então na Bíblia esse tetragrama. Aí com o passar de várias culturas, até chegar na nossa, a pronúncia em hebraico é assim, Yahweh. Nós sabemos que temos influência da língua grega, da língua latina, aqui na cultura ocidental. Então, ela foi de Yahweh, a pronúncia, Yahweh. Lembrando que eu estou supondo, tá, pessoal? Como eu disse, a pronúncia se perdeu com o tempo e eu não sou judeu, eu não falo muito bem o hebraico. E aí virou Yahweh, virou Yahvé e depois Javé, como falamos em português. E o que significa isso? Vamos ler então a passagem na qual eu citei. Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Aqui Deus se identifica como o eterno e é assim que ele é. Ele foi, sempre será, porque ele sempre existiu e sempre vai existir. Então esse tetragrama, esse significado, dá o sentido de eternidade, soberania de Deus, E Deus, o Deus de Israel, ele se revelou a Abraão como El Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Então vamos ler na Bíblia também este título no qual ele se apresenta a Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. El Shaddai em hebraico, desse jeito que vocês estão vendo, significa Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, nós também encontramos outros 3 nomes, outros 3 títulos para Deus. Elohim, desse jeito aí em hebraico. Adonai, que significa Senhor. E Yahweh, ele é. E esse terceiro nome, que é o tetragrama Yahweh, nós encontramos, os judeus adotaram esse terceiro nome como se realmente fosse o nome de Deus, Yahweh. E nós encontramos isso em escrituras antigas da cultura hebraica.
Mas vocês estão se perguntando, e aí? Nós já sabemos que é Yahweh, que é Javé, né? Pronunciar portuguesado. Mas da onde que surgiu esse Jeová que o pessoal fala muito, principalmente dentro da cultura protestante? Vamos lá então. Vocês lembram que eu falei que os judeus não falam o nome de Deus em vão, que eles levam bem a sério aquele mandamento? Os judeus usam alguns termos, alguns títulos para se referirem a Deus. Os judeus chamam ele de Adonai, que eu já disse que significa Senhor, ou de Hashem, que significa o nome, né? Em vez de eles falarem Deus, eles falam o nome, porque eles não dizem o nome de Deus. Mas da onde que veio a pronúncia Jeová? Yehová, Jeová. Na língua hebraica antiga, escreviam-se apenas as consoantes, e as vogais foram inseridas na Bíblia somente por volta do século I depois de Cristo, sendo impronunciável esse nome. Cada vez que ele aparecia no texto, devia-se ler Adonai, né, que significa Senhor, para não falar o nome de Deus. Os sábios judeus introduziram não as vogais adequadas, mas sim as da palavra Adonai. Aí ficou assim, ó, Yahweh, agora eu falei, hein, pessoal? Yehová, que nada mais do que é Javé com Adonai misturado. Então isso não estava nos textos original, foi a tradição judaica que introduziu isso para não pronunciar Yahvé, né? Yahweh. E alguns cristãos na Idade Média adotaram esse costume de chamar Deus de Jeová, né? Hoje em dia é muito mais usado no meio protestante, né? Seguindo então, nós encontramos alguns títulos de Deus no Antigo Testamento também. Emanuel, o Deus é conosco, que nós lemos em Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês o sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, que chamará Emanuel. Pessoal, é importante explicar isso, porque é até uma curiosidade que eu trago no vídeo. Lembra que eu falei que Elohim significa Deus? Essas duas palavras, né? El e El, quando é passado para algum nome em hebraico, significa Deus, né? Lembra do El Shaddai como título, ou Elohim? Quando se coloca em um nome próprio, né? Dá um sentido de Deus alguma coisa. Vocês vão entender melhor. Então, todos esses nomes bíblicos que tem El significam alguma coisa de Deus. Gabriel, Miguel, Emanuel, Israel, Elias, né? Rafael, Eliezer, Eloá, Daniel. É esses aí que eu tô lembrando, né? Mas tem muito mais. São todos nomes com algum sentido ligando a Deus. Por exemplo, Israel, porque lutou com Deus. Emanuel, Deus conosco. Tá aí uma curiosidade. O canal aqui também é cultura, hein, pessoal? Mas voltando ao tema. Bom, dentro do cristianismo, mas no meio protestante, eles costumam dar alguns títulos para Deus. E eu não vou estender porque são vários nomes, mas eu vou deixar as passagens bíblicas e se vocês quiserem ler, né? Lembrando que Jeová não é o correto, mas é uma forma respeitosa de se referir a Deus. E não é bíblico, é uma tradição que foi colocada com o passar do tempo, né? Era o nome de Deus, o tetragrama sagrado, mais as vogais da palavra Adonai, Senhor. E com o passar do tempo, criou-se essa pronúncia Yehová, né? Era Yahweh e virou Yehová. Yahvé, Javé e depois Jeová, né? Vamos lá. Alguns títulos que eu lembrei, né? Eu vou deixar as passagens aqui, eu não vou ficar lendo para não ficar estendido, mas toda vez que alguma pessoa escrevia ou falava sobre Deus com alguma virtude, né? Algumas culturas cristãs começaram a usar esses títulos. Então vamos lá. Jeová Jiré, Deus proverá. Gênesis 22, 7, 8 e 13, 14. Jeová Rafá, Senhor cura. Êxodo 15, 26. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira.
Êxodo 15, 26. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Levítico 27, 8. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6, 24. Jeová Chamar, o Senhor está aqui. Ezequiel 48, 34, 35. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Todos esses títulos foram dados como Deus foi exaltado por alguém nas passagens bíblicas. Então vamos lá. À luz da Bíblia, como Deus é chamado na Bíblia? Adonai, Elohim e El Shaddai. São títulos que ele ganhou, não é o nome, tá, pessoal? São formas respeitosas que ele ganhou. Adonai, Senhor, Elohim, Deus e El Shaddai, Todo-Poderoso. E como ele passou a ser chamado pelas tradições cristãs. Adonai, Senhor, Hashem, muito pelos judeus, que significam um nome, e Jeová, que é o tetragrama mais as vogais. Mas qual é o nome de Deus? O nome de Deus é o tetragrama sagrado que foi adotado como sendo o nome de Deus, mas como eu disse, se perdeu a pronúncia com o tempo. Yod-Het, Vav-Het, Yahweh. Então é isso, pessoal. O nome de Deus, o mais correto dizer que é Javé, Yahweh. Desculpa meu hebraico maravilhoso, Lembrando que como esse tema é muito abrangente e eu não sou acadêmico, sou só uma pessoa que faz estudo autodidata, vocês podem ir, fiquem à vontade para comentar se eu tiver cometido algum erro, porque esse tema é um tema muito central da fé. Algumas pessoas levam muito a sério isso, inclusive os judeus, que nem pronunciam o nome de Deus em forma de respeito. Mas eu estou aberto a opiniões. Se vocês quiserem comentar, me corrigindo, podem comentar, não tem problema. E é isso aí, pessoal. Jesus abençoe a todos e até o próximo vídeo.